Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos para a leitura da palavra que está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz assim o 9: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Daí continua a leitura para não ficar muito longo aqui o texto, amém? A história de Jabes nos ensina que o nosso começo não determina o nosso fim. Ele nasceu sob um estigma, seu próprio nome era um lembrete constante de sofrimento e aflição, um nome dado pela própria mãe. Para o mundo ele seria apenas que causava dor. Misericórdia, imagina colocar um nome desse no filho, né? Aquele que causa dor. Mas Jabes entendeu um segredo profundo. Ele entendeu que as circunstâncias humanas, os rótulos sociais, perdem o poder diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Ao clamar a Deus no versículo 10, Jabes não apenas fez um pedido ali de melhora de vida, mas uma redefinição do seu destino. Jabes não aceitou o peso do seu nome. Ele clamou a quem poderia mudar aquela situação. E o resultado? Deus lhe concedeu. Deus ouviu e atendeu a oração de Jabes. O que ele pediu, Deus concedeu. Aleluia! Esse é o nosso Deus, meus irmãos. E nós indo para os evangelhos, olhando para os evangelhos, olhando para Hebreus 13:8, ele é o mesmo, não mudou, ele continua sendo Deus e operando milagres e maravilhas aqui no meio do teu povo. Quando nós clamamos a Deus, quando nós nos entregamos verdadeiramente para Jesus, ele muda a nossa história. Quando alguém vem ali e pede para Jesus, muda a minha vida, ele transforma radicalmente. Muitos chegam aos pés do Senhor, carregando nomes pesados, meus irmãos, que foi dado pelo Satanás, os rótulos trazidos do mundo: drogado, bêbado, viciado, prostituta, desviado, fracassado, falido, bandido, presidiário, e por aí vai. Mas ao se entregar para Jesus, tais rótulos e outros tantos, eles são transformados em eis. Eu era, hoje eu não sou mais. Hoje eu sou de Jesus. Eita glória, aleluia! Olha o poder que há no nome de Jesus. Assim que se alguém está em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Tudo se faz novo na vida da pessoa que se entrega a Jesus, e ela passa a viver em novidade de vida. Tudo é transformado, inclusive o seu destino. Lá em Marcos 16 está escrito, né? Que no 15 é para a gente ir pregar o evangelho a toda criatura, sabendo, né, que a pessoa que está sem Jesus, ela está condenada, mas com Jesus ela será salva. Aleluia, glória a Deus. E onde havia o vício,
onde havia a bebida, onde havia a prostituição, a criminalidade, isso passa a receber um novo selo. É um sacerdote, é um pastor, um pregador, é um obreiro na casa do Senhor, é um cantor. Ele tira a vestidura do pecado, da prostituição, de tudo que não presta, e veste com as vestes da noiva de Cristo. Oh, aleluia! Santa e irrepreensível, glória a Deus. Onde havia um perseguidor como Saulo, Deus levanta um apóstolo como Paulo. Olha o que Deus é capaz de fazer. Essa mudança é radical, porque não mexe apenas na superfície, ela altera a raiz. Jesus, homem de dores, tomou sobre si toda a nossa aflição, e inclusive os nossos nomes negativos que o mundo nos deu. E ele na cruz, ele rasgou, cravou aquela cédula que era contra nós, que era contrária a nós, cravou-a na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Agora, em vez de sermos definidos pelos nossos erros do passado, nós somos definidos pela vitória que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. É muita bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Todo-Poderoso do universo, o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. O Senhor mudou a história de Jabes e o Senhor continua mudando histórias, meu Pai. Como o Senhor mudou a minha, como o Senhor mudou a história dessa pessoa que está orando comigo nessa hora. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E o Senhor é capaz de mudar a história de todos aqueles que se entregam a Jesus, pois Ele veio ao mundo e o Senhor prometeu que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estávamos inclusive destinados à condenação, mas hoje em Cristo nós temos a garantia da salvação. Glórias a Ti por isso, Senhor. Meu Pai, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e Te pedimos, Pai, cura os enfermos do nosso meio. Oh, meu Pai, nos dê saúde, nos capacita, Senhor. Oh, meu Deus, nos dê inteligência, sabedoria, nos dê os recursos para irmos até os confins da terra e levarmos essa mensagem de salvação aos lugares mais longínquos. Meu Pai, como o Senhor operou em nossas vidas, continua operando na vida daqueles que estão perdidos, meu Pai. Usa-nos, ó Pai, como instrumentos nas Tuas mãos, para levarmos a Tua palavra, oh meu Pai, para que vidas sejam alcançadas e histórias transformadas para o Teu nome ser exaltado e glorificado nessa terra. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco, não somente hoje, mas a todo instante de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu amado irmão, minha amada irmã, tenha um ótimo e abençoado dia na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.